Olá, salve, salve. Estamos de volta com a rádio The Reasonings Awakening Radio, o Despertar do Raciocínio, versão em português. Aqui quem fala é o Wilson de Figueiredo. E hoje eu tenho o prazer de abordar não só um livro ou um capítulo, mas um assunto que ele se estende ao longo de décadas e é do interesse de milhões de pessoas que estão buscando por respostas. Esse áudio é dedicado a um grupo específico que tem uma quantidade estimada em 2,3 bilhões de seres humanos. É aquele ou aquela que busca por Deus, que busca por luz, que busca por evolução e que foi guiado até esse áudio por um conhecimento que tem mais ou menos seus 2000 anos. E é por isso que eu vou tentar usar uma linguagem, uma abordagem específica para o público que está interessado e que tem as suas raízes aprofundadas no cristianismo e no espiritismo. O programa de hoje tem o início, um dos capítulos que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu coloquei os meus olhos. E como a cultura racional é dada em doses homeopáticas para não chocar, eu notei apenas uma linha que é o título do capítulo do do segundo fascículo da tréplica. O nosso assunto é dividido em duas etapas. A primeira etapa, os assuntos gerais. Nós vamos conversando, eu aqui do meu lado e você do seu lado, batendo esse papo, fazendo uma sabatina, nos questionando, eu colocando as minhas conclusões racionais e você colocando as suas conclusões racionais. Eu adoraria saber a sua opinião, a opinião do que está sendo abordado. Então, se você está ouvindo aí esse áudio, escreve a tua opinião, coloca as suas perguntas, coloca as suas respostas, coloca as suas conclusões, porque é nesse processo que a gente troca informação, a gente acaba crescendo, né? Revendo os nossos estudos, o entendimento daquilo que está sendo conversado aqui. Gostaria de conversar com você sobre um título e não sobre um capítulo. Depois que a gente conversa sobre assuntos gerais que estão ligados a esse título, aí eu gostaria de entrar no assunto específico do fascículo, né, do segundo fascículo da tréplica. Então você tem ele em mãos aí, já pode abrir ele na primeira mensagem e eu só vou ler o título. A decepção de todos que encontraram o inesperado. A verdade das verdades, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. Quando eu bati os olhos na primeira vez que eu olhei essa frase, eu sabia exatamente do que ele queria nos passar. E para que eu possa deixar as minhas conclusões, eu gostaria de falar brevemente sobre alguns assuntos. Não dá para se aprofundar muito,
que estão relacionados a esse título. Primeiramente, eu acho que vale a pena comentar sobre esse público-alvo de 2,3 milhões. Perdão, fazendo uma correção, eu falei milhões, são bilhões, né? São 2,3 bilhões de seres humanos, que é o público que é seguidor do cristianismo de alguma forma, de algum segmento, e ligada ao Yeshua, ou Joshua, ou Cristo, como você prefira. Esse assunto, ele me lembrava, de alguma forma, eu não explicava, não fazia ideia do que eu sentia, mas eu acabei me encontrando anos depois com a mesma mensagem do Apocalipse 1:8, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E que há de vir o Todo-Poderoso. Voltando ao segundo fascículo da tréplica, a decepção de todos que encontraram o inesperado, a verdade das verdades, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. É nesse momento que eu senti essa necessidade de comentar sobre esse momento que eu vivi quando eu me deparei e eu comecei a fazer essa leitura da tréplica. E parece que tudo que eu lia, de alguma forma, me dava essa sensação de que esses assuntos estavam interligados. E eu não sei exatamente como eu vou iniciar esse bate-papo, porque o assunto é muito amplo e ele deixa muitos questionamentos. Mas o mais importante é tentar entender o cenário. O cenário daquilo que foi passado, o cenário daquilo que é hoje apresentado. O cristianismo tem o seu histórico de distorção de conteúdo. Vamos ao que interessa com relação ao princípio do cristianismo, né? O conceito de que o Yeshua, ele tem os anos que são os anos considerados perdidos, que ninguém tem uma relação histórica, ele já vem com uma cultura já elevada de um homem simples, um homem sem recursos, e ele vem trazendo toda uma estrutura que é considerado como mestre desde o princípio. Então ele tem aí o seu período de 30 a 33 anos de idade, onde ele apresenta a proposta dele, a visão dele, como uma ferramenta de um plano superior. Alguns dizem uma materialização, outros dizem um aparelho, outros dizem um habitante de um plano superior. Ele traz uma mensagem que ela imediatamente é contestada, porque mexe com o livre-arbítrio do ser humano. Essa mensagem, ela tem uma curta duração, digamos aí no período de 3 anos, e ela é mantida por um grupo seleto de pessoas, também de baixa capacidade intelectual, cultural, que não tem recursos. E esse grupo de pessoas que cercavam o Yeshua tentavam entender
a linguagem, o objetivo daquilo que estava sendo ensinado. E eu vejo que ele de fato não podia explicar exatamente toda a estrutura do universo. Ele deixa isso claro, que as pessoas não estão preparadas, para entender. Então ele fala de forma muito básica, no meu entendimento, a visão do plano material e de planos superiores e planos inferiores, da existência da energia elétrica e magnética, que ele classifica como anjos e demônios, e toda essa estrutura que envolve a vida, e usando uma linguagem específica para uma população extremamente rude, que deixa bem claro os objetivos de manipular, de controlar, de destruir a humanidade. Esse ser, ele passa 3 anos ensinando um grupo pequeno de seguidores. E tem uma das passagens que eu acho mais interessante na visão racional, no entendimento racional, é que ele deixa bem claro que ele fala em público para uma grande quantidade de pessoas, e ao redor dele os seguidores dele. Uma linguagem sobre tudo aquilo que você planta, você colhe. Todo o bem que você faz, a você retorna, e todo o mal que você faz, a você retorna. E para que você consiga mudar a sua vida, você precisa se deixar penetrar, deixar o conhecimento penetrar, para que ele crie raízes profundas e cresça com força. Essa passagem ele fala sobre a estrutura do terreno, a complexidade do plantio, e o processo de germinar essa semente em você, que é a conscientização da vida terrena e da vida superior, que foi considerada uma vida divina durante a nossa história moderna, e seus 5.000 anos, mas os registros já começam a mostrar muito mais do que isso, 12.000 anos. Nos estudos mais recentes já existiam pilares e altares que já mencionam, já dão essa ideia de culto a algo superior. Eu não posso nem me aprofundar em alguns assuntos, porque eu acabo fugindo da linha do nosso objetivo, e para que a gente seja mais objetivo, porque são muitos assuntos, eu vou tentar resumir o máximo possível. Então ele passa esses 3 anos falando com um grupo pequeno de seguidores, e essa mensagem específica que eu comentei deixa um questionamento aos seguidores que não entenderam tão bem, e àqueles que estão ouvindo a mensagem, que para os seguidores é complexa. E o seguidor pergunta: mestre, por que você fala desta forma, digamos assim, complexa? E ele narra aqui que a eles, aos ouvintes, não foi dado o direito de entender as coisas de Deus, mas a eles, os seguidores, sim. Isso deixa bem claro de que a mensagem é para todos, como a cultura racional é para todos, mas nem todos são para a cultura racional. O segmento, os ensinamentos do cristianismo têm suas vertentes, suas divisões, que começam a ser modificadas já no período do ano 34, 35, 36. E a cultura racional vem provando isso desde o seu princípio nas mensagens intituladas Obras-Primas Francisco de Assis, onde ele já diz que o primeiro tradutor, já no Império, começa a fazer o resumo e a modificação daquilo que foi falado. E essa modificação, ela foi feita do entendimento do idioma, a limitação da forma de falar, porque a maneira que ele fala, no idioma que ele já fala, que é complexo,
usando a rima, usando a filosofia, a forma de ensinar as coisas com uma visão tão ampla e tão complexa como é esse caso da lição da semeadura. Então, falando em rima, com uma linguagem filosófica ampla, que dá duplo, triplo entendimento, ao ser resumida, ela se torna cada vez mais confusa, cada vez mais difícil. Então, leva-se em consideração as pessoas que estavam ao redor, a condição cultural de quem escrevia, de quem mantinha, de quem preservava e como preservava, levando em consideração que o cristianismo era proibido e que eram caçados e mortos. Então, cria-se uma necessidade de fugir daquele cenário onde o cristianismo era proibido e se leva ele às mais distantes terras, até a Etiópia ou outros países ao redor, e se cria um culto a um grupo muito seleto de pessoas dentro de cavernas. E essas cavernas, que foram um cenário de uma grande descoberta nas últimas décadas, dos livros perdidos e considerados proibidos pelo cristianismo. Então, para entender esse conceito, somente no ano do Concílio de Nicéia, no ano 325, eu acho, ele tem os seus questionamentos, feito seus questionamentos para que hoje esse livro, que é considerado um livro, mas que na verdade é uma fusão de mensagens e de contos e de lendas que antecedem o cristianismo, do antigo judaísmo e de religiões bem mais antigas, de cultos mais antigos até a mais moderna lição do cristianismo. E essas mensagens são revistas no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, para que sejam questionados tudo aquilo que é Cristo e aquilo que não é Cristo. Então, o importante era transformar o homem em divindade, e esses questionamentos são questionamentos históricos. Eu estou falando não da opinião do cristão, mas de um questionamento dos especialistas, dos historiadores do cristianismo, para que pudesse haver um entendimento de todas essas vertentes, versões entre a opinião de Pedro, de Paulo, de Maria, de Tomé, e começa a ser rotulado todos aqueles que estavam ao redor do Yeshua, para que se fosse descartado aquilo que para ele, a história de Constantino é bem interessante, que para ele não é interessante. Para ele é interessante construir uma imagem, essa imagem é questionada, ele dá essa liberdade a esses grupos caçados e perseguidos e torturados para trazer os seus manuscritos, as suas mais protegidas versões do cristianismo, para que todos pudessem criar esse novo conceito, essa nova imagem do Cristo. Então, a opinião de um dos seguidores mais próximos dele, no caso de Tomé, por exemplo, é uma opinião proibida. A opinião de Maria, um dos principais personagens da história que envolve o Yeshua, também foi proibida. E a quantidade de relatos e a quantidade de questionamentos que são feitos nesse período são interessantes, porque já não bastava que Sócrates, lá no início, o tradutor, lá no início do cristianismo, já no período mesmo da morte, aspas, eu vou colocar as aspas porque a gente também poderia entrar nesse assunto, da morte para alguns, da suposta morte para outros do Yeshua. A distorção do conteúdo já vem sofrendo do ano 35 até 325, e quem conta um conto aumenta um ponto, e
ficou muito mais fácil para um imperador que estava perdendo seu império pelo crescimento do cristianismo, para começar a construir essa nova versão daquilo que ele vem buscando, daquilo que ele vem criando. Então esse é o conceito daquele que não tinha nenhuma intenção de ser cristão e acaba descobrindo que o seu império, né, corria riscos de ser, eu não digo destruído, mas substituído. Interessante falar sobre ele porque esse interesse em mudar o conceito do Yeshua e criar essa versão nova em 325 depois de Cristo, que já vinha sendo modificada desde o ano 35 a 325. Então, cada opinião dessas criou vertentes e outras opiniões durante 300 anos. Então, você imagina um conhecimento que vem sendo falado e raramente escrito durante 300 anos. E ele é deformado muito mais moldado, tudo aquilo que caracteriza a vida do Yeshua, homem, ou família, ou filhos, ou mulher, o relacionamento com Maria, ou os questionamentos do próprio Tomé, são descartados. E se você fizer uma análise fria e não religiosa do conceito daquilo que apresenta o Evangelho de Tomé, você diz, não tem nada ali que pudesse prejudicar a imagem do Cristo, a não ser a imagem de Constantino. E nesse período que a cultura racional também aborda nos seus livros, o período sombrio da humanidade, nesse período de 325, a construção daquilo que vem sendo cultivado de 325 até os dias de hoje. E é justamente num período mais à frente, no período de 570 depois de Cristo, que você começa a ver a história, mais um dos avatares, dos muitos avatares, das ferramentas, dos aparelhos que servem ao plano superior. E quando eu digo superior, eu digo tudo aquilo que está acima do homem, e não estou definindo aqui a Deus especificamente, mas aquilo que está acima do homem. Então vem o nascimento de Muhammad em Meca, e ele começa a falar bem mais à frente, aos 40 anos por aí de idade, sobre a distorção da tradução que foi realizada, que não desconsidera o Yeshua como uma personalidade importante, mas como um profeta. E ele vem trazendo claramente, dizendo que a história foi mudada, que a tradução é incorreta. Isso já no ano 570, a partir do ano 570, porque ele nasceu nesse período, só depois de 40 anos que ele começa a entrar nessa linha de aparelhamento, de ligação com o plano superior. E para entender um avatar, para entender um aparelho, ele serve a um plano superior como ferramenta. E essa ferramenta traz a sua função de acordo com o plano superior. Então ele começa um novo processo, que é o islamismo, e ele diz claramente que há um problema de tradução e que, para que eles pudessem preservar a tradução, e isso é um dos assuntos que eu mais tenho tentado conversar com a comunidade, que eu me preocupo com isso já está acontecendo, isso não vai acontecer. A preocupação no início do islamismo era que tudo que o profeta Muhammad falasse ficasse registrado de forma 100% fiel ao que ele tem ensinado, para que não acontecesse o que aconteceu com o profeta Yeshua, o Cristo, no ano 35 para cima, até 325. Então ele faz uma narrativa de um problema que já tinha seus 540 anos de distorção de conteúdo, e segue uma outra linha, óbvio, a gente não está entrando no detalhe do islamismo.
E essa linha ela vai ser também modificada já a partir de 1599, porque um outro rei chamado James, que ele tem a sua necessidade muito idêntica, muito similar à ideia de Constantino, de perda de controle, de tentativa de se reafirmar no império. Então ele junta ali as personalidades mais importantes para reescrever a Bíblia da partir da Bíblia de Genebra, né, em 1599. Ele mais à frente ele começa a rever essa tradução e ele busca por personagens que tenham uma capacidade de refazer, refinar, melhorar o texto. Então essa tradução ela já vem sendo modificada nesse período aí já 1.600 anos de modificação. Então ela cria da Bíblia de Genebra a Bíblia do Rei James, uma das Bíblias mais bem conceituadas em termos de leitura, em termos de linguagem, porque usa uma linguagem rica de um inglês clássico que não é vindo da igreja da época, mas de pessoas que não tinham nenhuma ligação com a igreja, mas eram grandes escritores, grandes tradutores, para que pudesse ser revisto e melhorado e que a imagem do rei pudesse ser mais bem aceita. Então, nesse resumo que você pode conferir e pode também tirar suas conclusões, e essas são as minhas, é uma modificação que vem ocorrendo já há 1.600 anos, e elas vão até um certo momento, né? Um certo momento que eu considero um momento fundamental, que eu estou falando de 1.600, né? Eu fiz um pulo, mas é até um pulo válido, porque a gente não pode esquecer que em 1182 a natureza traz para nos ajudar aí um ser magnífico que tem a sua referência também registrada na cultura racional, chamado Francisco de Assis, né, que assim a gente chama. Francisco de Assis, que vem trazendo aí desde 1181, 1182 até a sua morte em 3 de outubro. Se não me engano, no dia 4 de outubro é o momento em que a igreja reconhece ele como São Francisco de Assis. Ele vem trazendo uma versão original do cristianismo, né? Essa é a versão, ou a ideia, ou o projeto, ou a proposta apresentada pelo Yeshua já no ano 30 e 33. Então ele demorou aí 1150 anos para vir um outro avatar e falar mais uma vez que essa tradução, que essa proposta está errada. Então, mais uma vez, a gente tem aí um ponto positivo e tem uns pontos negativos no meio do caminho, tentando distorcer, né? Então, no ano 325, depois, a partir de 1600, com o Rei James, e essa tradução, ela chega até, se eu não me engano, eu não vou dizer 1805, porque em 1805 já é o período de nascimento de Joseph Smith, mas a proposta é a mesma, que a tradução está errada e que ele vai refazer a tradução e que ele vai rever a tradução, e ele passa uma vida reescrevendo um livro que é o criador, né, da igreja Mormon, né, do segmento Mormon. Então, eu só que comento para que a gente entenda que há de fato um problema, né? Então você pode dizer assim, onde é que está o problema? Como é que a gente entende isso na cultura racional? A gente fala, por exemplo, do primeiro volume da obra, que ele diz que, abro aspas, no Apocalipse havia umas tantas coisas intraduzíveis. Eu já falei isso no início fecho aspas, né? Já falei isso no início do programa, que desde o ano 35 já havia uma questão, né, de tradução, questionamento de tradução, e uma revisão e um resumo. Então, voltando ao texto, né, algumas tantas coisas intraduzíveis, abro aspas de novo, por causa do grego, latim e hebraico, que deu origem às confusões do modo de interpretar, errando
nas cláusulas deste tabernáculo, que de tão certo era, e por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito, e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando o erro era dos que não souberam interpretar o grego, latim e hebraico, fecho aspas. Então, ele já deixava claro isso, né? Deixava claro que há um erro de tradução. E ele volta a falar na mesma página 113, né? Ele diz que, se não me engano, 113, e por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava, né? Abrindo aspas aí do texto do Racional Superior, mas aos tradutores é que faltava a devida competência. Tinha muita, mas precisavam ter ainda mais para se aprofundarem no grego, latim e hebraico. Veja bem, a gente está falando aí certamente do período do Concílio de Nicéia de 325. Eu acho super interessante falar sobre isso, porque o livro que a gente também vai entrar no nosso bate-papo aqui, que é o Obras Primas, ele comenta justamente também da questão de tradução, também da questão do período, e o período ele narra na construção do que hoje é a Igreja Católica, do Papa, né, e da fundação que começa ali em 325, e isso faz parte do Obras Primas. Então ele deixou claro que o problema era de tradução, que tinha algumas coisas que são certas, né, mas que há uma questão de interpretação. Então, como é que fica essa questão do entendimento da cultura racional e do cristianismo? Qual é a relação entre o cristianismo, espiritismo e cultura racional? Então era importante entender, primeiramente, o cenário mundial, o cenário histórico da proposta, do que foi apresentado. E outro detalhe interessante que eu também me chama a atenção nessa construção moderna do cristianismo, que eu digo moderna porque eles reinventaram a história, né? Como tudo que é feito ao nosso redor é criado, inventado por argumentos, por sonhos, por fantasias de quem não viu fazer e afirma que é a verdade. Então, essa ideia criada, construída para que o poder pudesse não só ser retomado, né? Porque o poder foi retomado, mas que fosse mais interessante também, que ele tivesse ainda mais poder do que antes, que é o caso de Constantino, né? Então, nem no caso do rei James, que é o caso mais moderno, mas no caso mais antigo, da construção de uma Bíblia, de um grupo de mensagens que são antes do cristianismo, que tem um pouco do judaísmo, um pouco das religiões mais antigas, com um pouco mais da história moderna, e já está aí um outro problema que vai vir bem mais à frente para a divisão do cristianismo, né, por Batista, e tudo isso que a gente vê hoje vamos dizer, a tradução de uma tradução incorreta. Para provar isso, eu acho que fica bem fácil provar da seguinte forma. Eu vejo, por exemplo, um argumento que é usado por alguns estudantes de cultura racional, e eu acho que a gente consegue provar isso falando da seguinte forma. Eles dizem que em Romanos 12.1, alguns estudantes, né, ele faz uma narrativa da palavra vosso culto racional que você acha em Romanos 12.1. Certamente na sua Bíblia você vai encontrar a tradução culto racional. Mas na tradução da Bíblia de Geneva, ele usa a palavra reasoning, que é de raciocínio, ou razão, ou entendimento, reasonable service, ou seja, um serviço lógico, um serviço racional, mas no sentido de lógico, de entendimento. Então a palavra racional, que seria rational, não está incluída na Bíblia de 1599, e todas as traduções em inglês
não possuem a palavra racional. Mas na versão em português foi modificada, dizendo culto racional. Mas não existe a palavra culto e nem muito menos racional na versão em inglês. A segunda palavra que é modificada está em Pedro, no primeiro livro de Pedro 2:2, que ele diz o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Então eu vou procurar em Pedro 2:2, na versão em inglês da Bíblia de Geneva de 1599, e ele não comenta em nenhum momento nem leite, nem racional. Então a gente fala aí a tradução, né, according to the foreknowledge of the God, the Father, through sanctification of your spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Não tem nada, absolutamente nada, nem de leite, nem de racional. Então, esse entendimento ficou claro aqui. Nós estamos falando de Bíblia, de uma versão dos últimos 400 anos, da versão em português para a versão em inglês, que não é igual. Então, você imagina agora, nos últimos 2000 anos, o que não foi perdido e traduzido de forma incorreta, ou proibido, né? O que não tem sentido. Você tem 12 amigos ao seu redor que cresceram com você e passaram os últimos 3 anos ao seu redor, ouvindo tudo aquilo que você ensinou. Então eu simplesmente descarto 8 deles e digo assim: eu vou ficar com 4 e só esses 4 são importantes, o resto, o que eles falarem, não é importante. Levando em consideração os momentos vividos em particular, tanto quanto com Maria ou com o próprio Tomé, serão descartados, mesmo sendo tão importantes e ao mesmo tempo tão relevantes para o entendimento da mensagem e da intenção do Yeshua. Então a cultura racional, ela vem trazendo toda uma estrutura, né? Uma estrutura que é do próprio cristianismo, e é preciso entender o cenário. O cenário é que nós temos aí 3 grandes avatares, que a gente comentou, aliás 4, né? Então eu vou falar do Yeshua, obviamente, que é o conhecido Jesus, ou Joshua, como alguns preferem. Eu falei sobre o profeta Muhammad, falei sobre Francisco de Assis, falei sobre Joseph Smith, e a gente tem aí o entendimento do que a cultura racional se propõe a partir de 1903. A natureza mais uma vez nos presenteia com mais um avatar, mais um ser supremo servindo a um ser superior, e esse entendimento pode variar de leitor para leitor, de estudante para estudante. No meu entendimento, Deus é uma sigla. No meu entendimento, Deus é um conceito, Deus é uma referência ao entendimento. Tanto é que a linguagem abordada no livro Universo em Desencanto, ela traz a palavra o verdadeiro Deus para justificar a criação da palavra Deus, mas ele se apresenta como um ser, uma entidade, um ente, um vivente. E esse entendimento começa em 1903 e não é nenhuma coincidência que nós temos aí um período do ano 30 ao ano 33 da idade de Cristo, de acordo com obras-primas, nascido no ano 0 ou no ano 4, ou talvez 4 antes de Cristo ou depois de Cristo, porque ele faz uma narrativa do ano bissexto. E eu fiz uma pesquisa para entender exatamente qual era o ano bissexto, porque há um questionamento histórico do nascimento exato de Cristo, no ano 6 talvez. Então, pelo livro Universo em Desencanto e pela história da cultura racional, no ano 0 ou no ano 4, que é um ano bissexto, então vem a Terra aí em 1903, o nascimento do homem Manuel Jacinto Coelho Júnior, filho de Manuel Jacinto Coelho, e ele tem a sua vida modificada entre os anos 30 e 33,
Porque se você analisar exatamente o período da cultura racional, ele tinha exatamente 32 anos quando ele recebe a mensagem em 1935 para o fechamento da tenda. Então, não é nada novo para o estudante de cultura racional compreender que essa mensagem dele, ele tinha 32 anos. Então, entre um período 30 e 33, não é nenhuma coincidência, né? Que seja o mesmo período usado pelo Yeshua entre 30 e 33, então ele começa a receber as mensagens antes e ele encerra a atividade espírita aos 32 e começa a sua nova história aos 33, a partir de 32 anos, né? Então veja a idade, diminua aí 1903 e 1935 e você vê o período, né, que ele já estava encerrando uma atividade, dando início a uma outra, entre 30 e 33. Então eu não considero coincidência, eu considero isso uma das muitas provas, como é a prova desse livro, segundo o fascículo da tréplica. Essa menção, a mesma mensagem usada nos conhecimentos bíblicos, né? Apocalipse 1:8. Então, a cultura racional ela vem no cenário cristão, porque Manuel Jacinto Coelho Júnior, filho de Manuel Jacinto Coelho, ele era já respeitando e ligado ao cristianismo. Ele entra na linha espírita muitos anos depois e ao praticar o espiritismo, acaba se ligando a essa entidade que se apresenta como Francisco de Assis, o que é justificado pelos livros Obras-Primas Francisco de Assis como o único ser que conseguiu se ligar à natureza, a Deus, da forma natural. E eu considero esse momento, essa explicação, a chave da cultura racional, porque é preciso entender o objetivo da cultura racional, por que ela foi criada e o que vem sendo feito ao longo dos séculos para que o ser humano pudesse entender. Não se trata de um questionamento de dizer de onde vim, para onde eu vou, mas de cessar com uma ação, um hábito criado desde o princípio do alfabeto astrológico. E para entender a criação do alfabeto astrológico é preciso entender a criação da energia de ação rápida, a energia de ação lenta, a atividade ainda não criada do magnetismo, qual era a função do magnetismo, a quem servia o magnetismo e quais eram os resultados obtidos através do magnetismo na criação da vida elétrica e magnética, que não tem nenhuma ligação com o corpo racional. Então, tirando esses assuntos de lado, mas falando especificamente da proposta da cultura racional, ele vem trazendo umas mensagens desde 1935. Essa é a data informada, mas ele já vinha falando sobre cultura racional. De acordo com o jornal, eu deixei aqui publicado, o jornal Diário da Noite, em 6 de julho de 1939, publicou uma matéria entrevistando o senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior, onde essa matéria do jornal já aponta que já tinham sido escritos 8 livros naquela época. Então, ele cessou a atividade espírita em 1935, mas continuou escrevendo desde antes de 35 até bem depois de 35. Você vê aí, 6 de julho de 39. Essa matéria ela foi registrada, né, graças ao Racional Superior, na memória do banco, na memória do site memoria.bn.br, né, que é da Biblioteca Nacional. E se você estiver procurando por ela, o artigo da Biblioteca Nacional é o artigo 221961, ou procurar pelo jornal, né, que é o Diário da Noite, de 6 de julho de 1939, você vai encontrar a matéria lá falando especificamente que ele estava ditando, né, nesse momento, o 8º livro do Obras-Primas. Se é uma tradução
ou uma interpretação ou um entendimento errado do repórter, ou uma distorção. Essa não é a questão. A questão é que ele continuava trabalhando em 1939 para o racional superior, ligado a essa referência, né, na humanidade, chamado Francisco de Assis, e para entender exatamente por que Francisco de Assis consegue se salvar, como diz aí o Obras-Primas, porque ele atingiu essa condição, porque ele era um homem extremamente simples, e a simplicidade é um dos assuntos da cultura racional, porque os valores materiais perdem a sua importância, e os valores espirituais, digamos assim, de uma forma ampla, passam a ter mais importância. Ele se desliga do plano material de uma forma impressionante, tão dura quanto o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, porque se desprender de uma vida de riqueza para viver na extrema pobreza é realmente ato para poucos, e esse desprendimento material, que é falado desde o início do Yeshua, né, do ano 30 a 33, é uma das chaves da cultura racional. Então, ele se torna uma referência na cultura racional, uma referência para o racional superior, e por isso ele se apresenta como Francisco de Assis para o melhor entendimento, né, nesse período de transição. E ele traz as mesmas características do profeta Muhammad. A análise de Manuel Jacinto Coelho Júnior para o profeta Muhammad é da condição intelectual, de alguém que não traz em sua bagagem um conhecimento para que possa ditar a cultura racional numa linguagem tão bela, tão complexa. Isso também está escrito aí na matéria que foi impressa no jornal de 1939, dizendo que a linguagem eleita é a linguagem de Francisco de Assis, que utilizam do meu aparelho. Então é super interessante fazer essa relação, e existe essa relação entre o livro Universo em Desencanto, o cristianismo, as ações de Francisco de Assis, o espiritismo, porque se entende numa visão mais ampla, e isso é o que confunde a comunidade racional, inclusive seguindo numa linha de Umbanda, que faz parte dessa complexa estrutura, né, do plano deformado abaixo do Sol, e de tudo aquilo que se encontra acima do Sol. Então era necessário uma intervenção divina, era necessário uma ferramenta positiva, como assim narra o livro Francisco de Assis pelo Espírito de Miramês, uma intervenção divina para dar equilíbrio ao planeta nesse período de 1182 para cima, porque a humanidade já vinha passando por várias guerras e iria começar outras tantas guerras, todas elas movidas pelos dois grandes movimentos da humanidade, tanto o islamismo quanto o cristianismo. E a intenção clara de quem estava ali guiando o cristianismo não era Cristo, né? A intenção clara era poder, e esse poder ele construiu os maiores impérios que a gente já pôde estudar, falar sobre, e as maiores guerras, e as maiores perseguições, e as maiores injustiças, e as maiores barbaridades. Então era preciso deixar bem claro, como todo falsificador deixa claro a sua assinatura em uma obra perfeita, de uma Mona Lisa, por exemplo, que eu precisava deixar ali a minha marca de que eu estou guiando e não Cristo. Então a marca é um instrumento de tortura medieval que é usado, né, que foi usado para matar lentamente, sob tortura, milhões e milhões de pessoas durante, eu diria, séculos. Porque, na verdade, a criação de um instrumento de tortura jamais deveria ser um ato de adoração. Eu acho impressionante que ninguém tem em sua parede uma guilhotina, uma foice, um fuzil, e se ajoelha para um fuzil, para uma foice ou para uma guilhotina, mas faz questão de se ajoelhar para a cruz. E uma das poucas imagens que eu vejo que são respeitosas ao Yeshua, ao Cristo, são as imagens espíritas que mostram o Yeshua bem, sem sangue, sem sofrimento, sem
Então alguns dizem que o sofrimento é a chave, né? Ele sofreu, ele foi mutilado por todos nós, e isso não é verdade. O entendimento dessa imagem, inclusive imagem, inicialmente os historiadores dizem que a imagem do Cristo que a gente vê na grande maioria das estruturas hoje, ela tem aí seus 1000 anos de idade, ela não tem 2000 anos, são imagens criadas pelos grandes nomes da arte, criando somente 4 pinturas. Essas 4 pinturas começam a aparecer com esse Jesus louro, dos olhos azuis, e narrar essa história de sofrimento é a chave de tentar enganjar e prender as pessoas nesse sofrimento ligado à cruz, né, que é um símbolo de tortura medieval que elas cultuam em seu peito ou em sua parede, criam essa referência de dizer que estão lembrando de Cristo. Era muito mais fácil criar uma imagem positiva desse Deus que não existe, né, que foi criado pela essa trindade, pela essa fusão, esse questionamento discutido no Concílio de Nicéia em 325, e deixar esse Jesus do olho azul, louro, no seu peito ou na sua parede é muito mais respeitoso, no meu entendimento, do que um instrumento de tortura medieval. E assim o Brasil vem trazendo também a sua cruz no cruzeiro, no cruzado novo, e em tudo aquilo que trazia a cruz, trazia o sofrimento. E essa ligação é clara, que o caminho do Yeshua, como ele narrou lá no início, é para poucos, não é para todos. Ele narrava para todos, mas era para poucos. E esse foi o questionamento do seguidor dele, né? O seguidor do que se trata do que você está falando, por que você fala dessa forma que eles não conseguem entender e a gente entende. Então a cultura racional é para todos, mas nem todos são para a cultura racional, porque o entendimento primário e básico da cultura racional é o amor, é a concórdia, é a paz, é a fraternidade. E se você fizer uma análise clara, pega aí o seu caderninho e coloca o nome das pessoas que você conhece e começa a marcar amor do lado, se ela tem amor, se é uma pessoa amorosa, se é uma pessoa que perdoa, se é uma pessoa fraterna, se é uma pessoa que vive unida, que ela não divide, que ela não critica, que ela não rotula, que ela não ataca, que ela não ofende. Começa a marcar do lado essas pessoas e você vai entender exatamente que a cultura racional é para todos, mas nem todos são para a cultura racional. O cristianismo foi deformado e traz aí a sua mensagem no Obras-Primas, mas essa mensagem já tinha sido prevista nos últimos 2000 anos. A previsão dela escrita na própria Bíblia moderna, que está deformada, né? Ele vem dizendo em João 16:7, todavia digo-vos a verdade. Essa é a versão traduzida em português, estou trazendo para facilitar a sua leitura, se você for buscar por isso, mas a versão em inglês certamente é um pouco diferente. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O texto é claro e é simples e, obviamente, como diz o Obras-Primas, né, aqueles monges, magos, papas do veludo escuro, obscuro, distorcem ao seu bel prazer. Vou repetir, abro aspas. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Isso no ano 33. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Vou repetir. E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitos que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora.
Ou seja, não adianta falar porque eles não estavam preparados. Mas, quando vier, é o Consolador, né? Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, eu vou te explicar uma parte agora, mais à frente a verdade completa virá. Porque não falará de si mesmo, e de fato ele não falou de si. Tudo, pega um vídeo qualquer aí do Racional Superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho Júnior, e veja a forma que ele se relaciona e que ele menciona o livro, o dono do livro, que são eles do mundo racional, os donos do livro. Ele se negou a dar um autógrafo porque a narrativa dele, esse livro não pertence a mim. Então, mais uma vez, voltando, abro aspas, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, a mediunidade dividida em várias classes, entre a visual, aquele que vê, aquele médio que só fala, né, aquilo que ele ouve, ou aquele que escreve aquilo que ouve, ou aquele que é totalmente tomado por essa energia para perder essa relação, né, dividido no livro Um Bando de Todos Nós, de Wilson W. da Mata, entre a mediunidade consciente, subconsciente e inconsciente. Então ele deixa claro aqui que é um ato de mediunidade, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vai falar do futuro. Ele me glorificará, e o fez, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, se você anunciar as obras-primas, como saiu nessa matéria do jornal, já em 1939, se você analisar que o anúncio era exatamente de quem é o Yeshua, de por que ele não criou religião, ele não criou igreja, a mensagem dele foi deformada, foi distorcida, qual era o objetivo da mensagem. Então ele vem voltando a fazer diversas referências a Jesus, como a grande maioria conhece, essa criação desse personagem criado, né, por Constantino, por aqueles magos do veludo das trevas, né, que tinham a intenção de tomar o poder, e tomou, porque de fato tomou, né, a igreja se tornou um poder. Então aqueles que buscam por Jesus, por quem ele na verdade, muitas vezes, e você vê isso em diversas igrejas, são sempre guiados ou teleguiados por um pastor. Então o conteúdo da Bíblia não importa, o que importa é a opinião do pastor. A grande maioria não tem intenção de ler a Bíblia, por preguiça, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, ou falta de intenção, ou falta de compromisso. Mas você vê claramente, né? Ele diz assim: ele me glorificará, e o fez, porque Obras-Primas menciona várias vezes o assunto, né? Porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então ele vem falando mais uma vez. Em João 16 ele diz, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, né? E ele vem falando aí, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele está na narrativa antiga ainda, anterior. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, porque o Pai será glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Vou voltar. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhecem. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é óbvio que
a intenção de quem tem, essa é do João 14, de 12 a 17. Então, se você acha aí que não é claro para você, isso eu deixo essa dúvida no ar, né? Para mim é muito claro. É por isso que eu vou voltar de novo ao título, mais uma vez, segundo fascículo da tréplica, a decepção de todos, ou seja, todos vêm sendo moldados, guiados para esperar uma coisa, né? O retorno do Yeshua, o retorno de Jesus, e já fazem 2000 anos que as pessoas esperam, mas não leem o básico, que eu não voltarei e não me verão mais, mas sim o Consolador. Então ele vem no segundo fascículo da tréplica dizendo, muito suavemente, porque ele jamais iria ferir o ser humano, ele diz: a decepção de todos que encontraram o inesperado, a verdade das verdades. E ele diz aqui, né, que ia narrar essa verdade na Bíblia mais à frente. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. Então, se torna uma decepção se você quer entender um conceito histórico, que é o conceito do cristianismo, e você encontra, na verdade, ali um concílio que descarta tudo aquilo que é do cristianismo, o que não faz nenhum sentido. Se você é cristão, se você é espírita e cristão, eu sugiro que você leia tudo aquilo que veio dos apóstolos, das pessoas que vieram ao redor, que foram banidas e proibidas, e se questione por quê. Porque não há sentido. Mas sim a criação de um personagem, a criação de uma imagem que você acredita hoje ser, né? Os historiadores do Vaticano já apontaram que nem 10% do que consta na Bíblia é palavra diretamente de Cristo. Então você tem aí as palavras diretas de Cristo, aqueles que lidavam, que ouviram o Cristo, a opinião deles, e depois aqueles que ouviram a opinião de alguém que ouviu o Cristo. Então, em cima disso, as traduções, que eu já provei que elas erram mesmo, você vê do português para o inglês, não tem nem 400 anos e há uma modificação radical entre culto racional, que não existe, leite racional, que não existe. Então, eu acho que assim fica claro no entendimento da tradução e do entendimento da criação. Então ele vem dizendo que algumas coisas eram verdadeiras e não, outras tantas não. Ele precisava se identificar, e se você quiser entender o porquê, né, você vai entender em Lucas 9:29, em Marcos 9:3, em Daniel 7:9, em Apocalipse 3:4, em Apocalipse 3:18, Apocalipse 6:16, Apocalipse 7:9, Apocalipse 7:13, Apocalipse 19:14, em Eclesiásticos 9:8, em Mateus 17:2, em Mateus 28:3, em Apocalipse 3:5. Todos são assuntos do branco. Eu estou querendo ditar o porquê que o estudante de cultura racional se identifica como estudante vestindo o branco. Já vinha dizendo na Bíblia lá, essa Bíblia nova deformada: suas roupas se tornarão brancas. Suas vestes se tornaram brancas. Suas vestes eram brancas como a neve. Eles irão caminhar comigo de branco. Tá claro, né? Eles irão caminhar comigo de branco. E vestes brancas para você se vestir. Vestes brancas. E foi-lhes dado compridas vestes brancas. Vestidos com vestes brancas, aqueles vestidos com vestes brancas, vestidos com linho fino, branco e limpo. Deixe suas roupas serem brancas o tempo todo. As suas roupas se tornarão brancas como a luz. As suas roupas eram brancas como a neve. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Então, nessa sutileza do avatar Manuel Jacinto Coelho Júnior, ele deixa bem claro. Bom, eu já deixei claro que eu sou o Consolador lá atrás. Eu deixei claro que eu menciono Yeshua, porque eu já deixei claro lá atrás. Eu deixei claro que as vestes brancas são, de fato,
a referência de tudo aquilo que me pertence, que é a paz, o amor e a concórdia. O que não é, eu estou aqui concluindo e afirmando, não é a realidade de 95% dos leitores de cultura racional. Porque quem é estudante de cultura racional e decidiu, depois de tanto estudar, praticar, agora, depois de décadas, então entendeu o que é fraternidade, paz, amor e concórdia. Isso é o que o branco representa: paz, amor e concórdia. Então, quando você vê aí a rede social, por exemplo, ataques, injúrias, mentiras, eu não digo de uma pessoa, eu acho injusto dizer, são centenas de pessoas. Centenas. Não só na questão direta da cultura racional, mas na política, por exemplo. Eu acompanhei essa mudança radical, extrema, do elétrico e magnético, dividindo, como Moisés divide as águas, o rebanho em dois, porque tem o pessoal que é de um partido e o pessoal que é de outro. Isso não é paz, nem é amor, nem é concórdia. Então não importa o seu motivo, a sua justificativa, não é paz, não é amor e não é concórdia. Porque se você inclui a pessoa e respeita a opinião e a diferença de entendimento dela, você está praticando a cultura racional. Se você está buscando por paz, não quer brigar com ninguém, e infelizmente não tem como não brigar com um bicho, né? Porque o bicho não entende isso. Então, ela é a prática da cultura racional. O amor é a prática. Então, se você só ama o seu companheiro, a sua companheira, e muito, muito, muito seu pai ou mãe ou irmão ou irmã, então você está limitado no entendimento de amor e respeito ao próximo. É preciso praticar o amor ao próximo, e se você não pratica, você não pratica a cultura racional. Então ele vem trazendo essa mensagem desde o princípio do uso do branco, era mais do que óbvio. Ele vem falando da cruz, como eu expliquei, né, que é um instrumento de tortura, que é para a lapidação da humanidade. E é óbvio que foi criado desde o princípio, ele já narra no Obras Primas isso, né? O objetivo era esse mesmo, né? De mudar o conceito, mudar a tradução, desviar. E ele vem trazendo a própria palma na mão e a visão tão clara em Apocalipse, e todas essas relações do Apocalipse, né? Da ligação da montanha, da ligação da referência histórica, da onde ele se encontra. Você vai aí lidar com o assunto de que ele fala também muito também com relação à posição, que ele vê a multidão e que não se podia contar a união das pessoas, e o Brasil é isso, é a fusão dos povos, né? E você vê toda essa estrutura do tribunal, da posição dele e da Nova Jerusalém, essa estrutura que o retiro racional se encontra, o nome da cidade, né, que antes o nome da cidade era Jesus Vem, né? Então eu acho que tudo isso é assunto que as pessoas não vão relacionando diretamente, né? A própria sigla MJC, e está aí a explicação do porquê vem Manuel Jacinto Coelho e não Manuel Jacinto Coelho Júnior, né, no livro. No meu entendimento, alguns até já chegaram a falar, né, que MJC fazia uma menção a Jesus Cristo, e eu encontrei isso dentro da cultura racional. Na definição eu vou deixar para um outro programa, porque eu não tenho ela aqui agora, que ele fala, ele oculta o M, né, e ele deixa o Messias JC, MJC, Messias JC. Então, eu de fato não estou lembrado em 100%, eu tenho que achar o livro para poder explicar exatamente aonde está e como está para associar nesse assunto. Então ele deixa aí uma fusão do MJC para o entendimento de alguns, como ele coloca no livro Messias JC. Então ele vem trazendo outras explicações que eu no meu entendimento eu vejo também no Apocalipse muita coisa do retiro. Ele vem falando das forças que vão tomar conta, né, da cultura racional, do que desvia o rebanho. Isso também, para mim, está muito claro na visão
Ela não é uma visão religiosa, apesar que algumas pessoas gostam de atribuir esse título, eu não me incomodo. É uma visão de quem analisa a história de uma forma ampla e livre. Eu tenho capacidade livre de estudar outros livros que me trazem toda a cultura racional, como o caso do Bhagavad Gita, né, o livro A Canção da Vida, que tem muito da cultura racional, a mensagem, o entendimento, a explicação. Então, na minha visão ampla desse conceito histórico, o objetivo era desfazer de forma natural, através do entendimento, da educação, da evolução espiritual, digamos assim, para que todos pudessem abandonar o magnetismo criado para gerar e manter e controlar as vidas elétricas e magnéticas geradas pela planície deformada. Então, já que a decisão foi essa, e a natureza, a decisão pessoal dela consegue extinguir algumas civilizações devido ao excesso de magnetismo, ela vem lapidando as energias, elas fazem um trabalho de evolução espiritual, até que alguns compreendam a vibração, o campo vibracional e o entendimento do que é bom e do que não é, como o perdão e o ódio, por exemplo, né? Eu tenho alguns irmãos aí que eu digo claramente que eu acho que esse é o assunto que a gente tem que conversar, sobre o ódio, que me odeiam claramente, que tem seus conceitos traçados à minha pessoa, e eu não me incomodo com isso. Eu acho que a frequência vibratória deles é essa, e o segredo de você se ligar à energia racional é você se desligar do elétrico e magnético. Eu conheço diversos casos que tentam ler e não mudam 1%. Então pega o seu papelzinho e escreve assim: alguém que você conhece que não mudou 1% ou que não representa 1% do que está contido no livro Universo em Desencanto, você vai encontrar. Porque aqui embaixo, de acordo com o autor, o racional superior, não há puro, limpo, perfeito ou santo. Se ele viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, ele não buscava ninguém, ele não levava ninguém. Então, primeiro é reconhecer a si mesmo, identificar a si mesmo, porque o erro do próximo é importante, o perdão, é importante o entendimento. E nesse momento, talvez de fúria, ou de ódio, ou de raiva, ou de inveja, ou de diferenças políticas, ou de diferenças de opinião, ou diferenças religiosas, é você neutralizar a frequência vibratória que existe em você, que liga você a esse campo energético. E nada melhor do que o conhecimento da vida, o entendimento da vida, que essa é a proposta da cultura racional. Ele não vem trazer só conhecimento, porque o conhecimento por si só não salva. Ele precisa da ação, ele precisa da interação, ele precisa da intenção de mudança. Então, é necessário que você compreenda que a proposta da cultura racional, ela já não tem mais essa necessidade de falar do cristianismo, ela já não tem mais necessidade de falar do espiritismo, ela não tem nenhuma referência aos atos e processos e atividades espíritas ou umbandistas, que tem a necessidade, isso aí é a bengala do ser humano que precisa lidar com seres superiores, que nem são tão superiores assim, é superior ao ser humano, mas inferior a um plano bem mais acima. Então ele se encontra aí viciado, às vezes, em respostas rápidas. Eu vou ali falar com uma entidade, eu vou falar com fulano, falar com Beltrano, porque ele precisa dessa bengala para fugir. É muito simples fugir de qualquer problema. A resposta está na sua mão, é o livro na sua mão, e o entendimento do livro é o primeiro passo. A modificação através da aceitação é o segundo passo, porque mudar não é fácil, mas aceitar o problema em você é um grande passo. Reconhecer o problema e o vício em você é um grande passo. E se ligar acima, né, que eu ainda nem entrei no assunto do segundo fascículo, mas se ligar ao plano superior e se desligar do plano inferior, narrado no segundo fascículo da tréplica, mas olhando para cima e não para baixo. Esse desprendimento material é viver a vida material, não de forma literal, desprezar, mas ele quer dizer o quê? Que a vida material não tem nada para te dar, a vida passa rápido demais, e você no finalzinho da vida, assim como Constantino, decide se entregar, assim como Constantino,
no ano 325 ele começa a farsa e ele vai levar a farsa até o final da vida dele. Então você certamente não quer seguir esse mesmo caminho e esperar os seus últimos anos de vida para se lembrar de Deus, se apegar a Deus e querer dizer que é de Deus e que segue a Deus. Aliás, um dos capítulos que eu poderia mencionar com relação ao cristianismo, que ele fala claramente que é uma discussão entre dois personagens, ele ali, o Yeshua, o Cristo, e mais uma pessoa que narra para ele que ele defendeu, que ele expulsou demônios, que ele falou, né, ele pregou tudo aquilo que ele tinha que pregar. E a narrativa do Yeshua para eles: eu nunca te conheci. Ou seja, é muito comum, e eu vejo isso dentro da cultura racional, na linguagem racional, ele tem 3 linguagens ali envolvidas. A linguagem de quem ainda não conhece a cultura racional, que é uma linguagem, eu vou dizer assim, vamos criar uma estatística aqui, uma porcentagem, uns 30% da cultura racional é a linguagem para quem não conhece a cultura racional, e aí ele vai dividir esses 70% entre aquilo que eu falo que é para você, estudante da cultura racional, que entendeu, e aquilo que eu falo para você que não entendeu. Isso também se encontra no segundo fascículo. Eu acho que você vai começar a identificar isso, se você não identificou, de que a linguagem é para alguém que entende a cultura racional. Por exemplo, falando de espiritismo, ele diz: achavam que eram do astral superior. Veja bem, quem pode achar que é do astral superior se não conhece o astral superior? Então, a linguagem geralmente ela se aplica àqueles que fazem parte da comunidade, está com o livro na mão estudando ou lendo, mas que não percebeu que aquela passagem, aquele texto, às vezes bem forte, bem duro, é para quebrar essa casca grossa que você criou dentro de você, que é o ódio, que é a raiva, que é a ambição, que é a ganância, que é a prepotência, que é a arrogância. Então você vê que o bicho é isso, não tem diálogo com o bicho, não tem como conversar. Eu fiz uma narrativa em um dos áudios antigos meus falando sobre o zoológico. Então você tem um zoológico, você é dono de um zoológico e você ama todos os animais em igualdade. Você não é um dono injusto, então você alimenta todos em igualdade e tenta ser o mais amoroso possível com todos em igualdade. Porém, contudo, todavia, o animal dócil tem um comportamento e o animal peçonhento tem outro comportamento. Então não dá para você acariciar uma girafa, acariciar um elefante, acariciar vamos dizer assim, um gato, um cachorro, e você entrar em contato ali com uma serpente, com um jacaré, com um hipopótamo. Então você acaba administrando essa sua dosagem de amor e de relação com uma certa cautela. Então você lida com os animais com uma certa cautela e às vezes, nesse exemplo do zoológico, você é obrigado a ser mais contundente, porque o bicho não reconhece direitos. Então se você tentar fazer um carinho num jacaré, o carinho vai acabar na sua passagem desse plano para um outro, se tiver sorte, né? Então eu vejo que eu aqui não questiono nem na questão de evolução espiritual, de como lidar com os bichos, porque eu mesmo não encontrei. É uma relação complexa e geralmente ocasiona essas lesões espirituais, lesões materiais, que a melhor solução é se afastar, porque eu não vejo. Eu digo isso a longo prazo, estou falando de um relacionamento, por exemplo, tóxico, complexo, que dura meses ou anos, em você tentando mudar alguém para ser alguma coisa. Então você não muda uma árvore que dá mangas e faz ela produzir jaca, nem uma jaqueira produzir manga. E essa é a luta do ser humano, o racional, né, a categoria do racional, porque o mal lapida o bom e o bom lapida o mal, o bom sempre querendo converter o mal. Não, eu quero converter você, eu vou te explicar o que é a cultura racional, eu vou te explicar como é a vida racional e vai ser tudo maravilhoso e você vai mudar e a sua vida vai mudar. Não vai mudar, porque para mudar ele tem que querer mudar, e ele não quer mudar, ele quer ser quem ele é.
Então o que ele faz? Ele faz parte da cultura racional, da sua caravana, está odiando a sua caravana ou odiando a caravana do vizinho, falando mal da sua caravana ou falando mal da caravana do vizinho, e ele vive essa vida totalmente o antônimo daquilo que é proposto, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é convergente aos critérios pessoais, às opiniões pessoais. Então ele faz da cultura racional, a versão dele da cultura racional é mais um Constantino da cultura racional, que ele quer ali dizer, não, eu visto branco, eu venho para a caravana, eu faço parte da banda, eu sou estudante, eu li os meus livros tantas vezes, mas eu sou um demônio em ser encarnado, e tudo que eu puder destruir ou falar mal ou prejudicar, obrigar, eu vou fazer. Então, por mais que você tente, né, porque o ser humano é bom, vai tentar mudar o ser humano mal, ele tem a sua necessidade de ser mal, é lapidado, ligado e influenciado por essas energias magnéticas por uma razão específica, é o campo vibracional do ser humano. A frequência que ele vibra, o que ele decidiu vibrar dentro dele, atrai frequências superiores a ele, mas de mesma frequência, o diapasão do corpo humano. Então ele acaba sendo atraído por essas grandes forças e cargas magnéticas. Todo ser humano por si é bom, sem a influência direta do magnetismo, né? E nem seria desequilibrado sem a influência direta da energia elétrica. Então esse equilíbrio racional seria sim atingido pela imunização racional, se, vírgula, a energia elétrica e magnética estivesse fora de ação. Enquanto a energia magnética e elétrica estiver em ação, ali só compete o conhecimento, o entendimento, a consciência ou o grau de consciência na ação, de dizer não vou fazer, não quero fazer, isso está errado, eu não posso fazer isso, eu não tenho direito de fazer aquilo. E esse entendimento começa a fazer a modificação no ser humano. Eu acho que em alguns casos eu vejo muito isso também, a pessoa dizer, fulano daqui a pouco está de volta, daqui a pouco fulano está aí de novo. Quer dizer, cria-se até uma outra cultura racional, porque para ele é muito mais fácil aceitar que ele vai descer de classe, de que ele não vai embora daqui mesmo, nesse planeta prisão, dentro de um corpo prisão que prende o prisioneiro de uma vida de luz, que é o corpo do mundo racional, dentro da sua glândula pineal, pedindo, implorando para sair. Ele não quer mudar ninguém, nem quer que ninguém mude. Então ele diz assim, não, fulano daqui a pouco está de volta. Ninguém nunca vai para o mundo racional no conceito desse novo livro que ele está desenvolvendo e criando para ele mesmo. Porque para ele não basta que ele seja mal, mas que todos sejam mal. Então o mal lapida o bom, porque o mal é mal. O mal não aceita que o bom seja bom, é também lapidado pelo bom, porque ele não aceita. Ele faz de tudo para destruir. A quantidade de pessoas que eu conheci na minha vida que vieram dentro da cultura racional, que eu vi evolução espiritual, e a quantidade de pessoas que eu vi que são neutras, que estão buscando a sua evolução espiritual como todas as outras, né, mudando a sua capacidade de ser humano, né, para um ser humano melhor. E a quantidade de pessoas más que eu vi dentro do meio, ela é relativamente equilibrada. Então, eu acho que faz parte do nosso processo de aprendizado e de evolução, porque seria muito fácil conviver com os racionais evoluídos, né? Quando todos são racionais, quando a comunidade é racional, quando as ações são racionais, quando as intenções são racionais. E o que se vê é o antônimo disso. Por exemplo, o interesse de destruir uma atividade racional, ou uma caravana racional, ou uma divulgação racional, para que a sua divulgação seja melhor, ou para que a sua colaboração seja melhor, é sempre envoltado na vaidade, na prepotência, na arrogância e no ódio. E quando algumas pessoas me perguntam por que fizeram isso e aquilo outro, eu digo ódio. Tá aí a minha resposta. E por que foram contra isso, aquilo e aquilo outro, que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu digo ódio. Ódio. E nessa frequência vibratória, hoje narrada pela ciência, narrada claramente nas pesquisas mais interessantes que eu tenho visto aí com relação até a transmissão de pensamento e a transmissão de sentimento entre seres humanos, que começou há algumas décadas atrás com relação à influência entre macacos, e as pesquisas científicas que levam essa transmissão
de sentimento e pensamento começam a trazer ali um entendimento que há uma frequência vibratória que conecta os seres na mesma linguagem. Por exemplo, o capítulo que a gente gravou antes falando sobre as flores e a influência e a faixa vibratória das flores, que há uma comunicação, a faixa vibratória, a frequência e a comunicação dos seres superiores, aspas, superiores a nós, inferiores a um plano muito mais superior. Eles falam uma linguagem e uma frequência que o ser humano não atinge. Então, à medida que você se sintoniza, que você começa a se ligar a uma energia diferente da sua, então esses canais vão abrindo e você começa a ouvir a linguagem racional, começa a ouvir a frequência racional ou até mesmo a frequência do campo elétrico e magnético, que eu acho, no meu ponto de vista, tão interessante quanto, já falei sobre isso antes, porque eu acho que meia-verdade é pior do que a verdade completa. Eu prefiro uma verdade completa do que meia-verdade, eu prefiro ver o plano inferior, assim como o plano superior, porque é no plano inferior que estão as tramóias, os golpes, as mentiras, né? Tudo aquilo que nos faz mal. Pois bem, o assunto de frequência vibratória é justamente a faixa que você modifica quando você começa a estudar a energia racional mais a fundo. O livro 2º fascículo da tréplica, ele também entra nesse assunto, que é o assunto das categorias de racional e de aparelho racional. Eu adoro esse assunto porque é um assunto que classifica o estudante de cultura racional de forma muito clara. É muito comum que diga fulano é aparelho, ciclano é aparelho, mas na verdade ele dá a classificação no 2º fascículo que diz que é aparelho porque pertence à fase de aparelho racional, porém não é aparelho racional. Ele dá a categoria de racional e esse racional é um racional que está em evolução. Portanto, todos esses e essas que têm o livro de cultura racional na mão, que estão estudando o livro, são racionais. Por um ponto de vista, aparelho racional. No ponto de vista correto, racional. Entrando na condição de aparelho racional, ligado à energia racional, está aí o 2º fascículo para esclarecer um pouco esse assunto. Já gravamos outros áudios falando sobre isso. Então ele entra na categoria de aparelho racional não legítimo. Então, para entender o conceito de criação e de formação do corpo racional legítimo, é preciso também estudar um pouquinho do 2º fascículo da tréplica e outros tantos livros da obra Réplica Tréplica, que você vai encontrar aí o entendimento melhor da classificação, da nomenclatura, das etapas de evolução, e a primeira delas é a ligação, né, a saída da condição de racional, né, e porque você já saiu da condição de animal racional, categoria anterior. Eu acredito que seja impossível um ser humano na categoria de bicho racional migrar diretamente da mesma vida de bicho racional até aparelho racional. Eu acho isso impossível, improvável. Eu acho sim que o animal racional tem total capacidade de se tornar racional e uma forma, eu diria, veloz, rápida. E eu gosto dessa abordagem de falar de tempo, porque o tempo incomoda, o tempo ele machuca, o tempo ele classifica que tipo de estudante você é, se você é um péssimo estudante ou se você é um excelente estudante. Eu acho que é isso que é a chave do desprendimento racional. Então você vê aí que você tem um período talvez curto, talvez longo, de decidir parar com o que você vem fazendo, o que é terrível, porque é a vontade, parar de olhar para baixo. E usando essa mesma frase, também encontrada no 2º fascículo da tréplica, que ele fala de olhar para baixo, eu vejo esses celulares à mão de todo mundo na rua, e o pessoal olhando para baixo o dia inteiro, a cabeça para baixo, que dá até aquela curvatura no pescoço, os desenhos, as charges, tudo isso mostrando, olhando para baixo, olhando para a telinha do celular, preso por horas, magnetizado. Esquece o alto, esquece o que está em cima e fica focado no que está embaixo mesmo, porque aqui é o que eu te prendo, aqui é o que eu te dou a dopamina, a endorfina, os teus vícios. Então eu acho isso interessante. Então, no meu entendimento, e você pode colocar aí o seu comentário, o desprendimento na condição de você que está saindo da condição de animal racional agora,
que está começando a entender a cultura racional, que ela não é religião, que ela não é seita, que ela não é doutrina, que ela tem muito de tudo isso, primeiro porque ela é muito ampla e ela fala sobre tudo isso, segundo porque a vontade do ser humano também é muito forte e ele acaba trazendo um pouquinho daquilo que ele é. Então quem vem do cristianismo traz essa visão cristã, quem vem do espiritismo traz muito forte a visão do espiritismo, os vícios do espiritismo, a dependência e a bengala do uso de uma força, de uma entidade, né, que muitas vezes nem é entidade. E eu acho que eu posso falar muito bem sobre isso. Minha experiência durante 8 anos de aprendizado dentro de um local magnífico que eu amo e respeito, que é a Salinha Racional. E eu digo isso como aplicando a palavra correta, médium, porque médium representa meio termo, metade. Você vê ali um princípio de desespero entre o ser humano se conectar com um plano superior e, para alguns, o único canal de contato é esse mesmo e vai ficar por ali, né? É o que ele tem de mais próximo, que é o campo de protetores, e algumas grandes lições com grandes entidades que eu vi trabalhando na minha frente. Meu carinho, meu respeito nesse áudio a todas elas, e eu poderia narrar o nome delas aqui, mas em respeito a alguns eu não vou narrar. Então eu acho que se você vem do espiritismo e se você vem da prática mediúnica, vai criar um vício, vai. Eu acho que você evolui quando você entende a função de cada um deles, e o seu diálogo se torna muito mais de igual para igual, de irmão para irmão, do que de entidade para médium. Você que venceu essa barreira dessa dependência, dessa bengala de conversar com entidades e deixou esse diálogo para os livros Universo em Desencanto, você evoluiu, e eu bato aqui palmas para você, porque a cultura racional fica de lado nesse caso. As pessoas têm o interesse, sim, de respostas rápidas, e está aí a razão de todo esse sofrimento desde um pouquinho antes da criação do alfabeto artificial, pelo desenvolvimento da energia magnética, a energia de ação rápida, de resultados rápidos, energia que não pertence à classe e à condição do aparelho racional, da energia racional deformada nesse plano material. Tanto é prova disso que aqueles que não se ligaram ao magnetismo, que permaneceram ligados à energia, à fonte da energia racional, se desligaram do plano material, retornaram ao mundo material, ao mundo racional, sem a interação com o livro da cultura racional. Porque o segredo está na frequência vibratória. E é por isso que a gente fala em frequência, fala em diapasão, fala em reverberação do som. Pega aí um violão, coloca do lado do outro e vibra uma nota com força. E você vê que a outra nota de mesma frequência vibratória, ela vai também vibrar. Ou seja, à medida que você se liga à energia racional, e para se ligar à energia racional tem um processo natural, que toda essa vida material que nos cerca já está ligada à energia racional, é inevitável, não há esse ou essa que não receba as influências da fase racional. Então, esses que decidiram se ligar à frequência através de uma espécie de mantra vibratório, as palavras foram somadas e acrescentadas entre racional e raciocínio. Até alguns queridos amigos que fazem a divisão do Ra, do Si, do Om e do Al, e eu até entendo que nessa maneira de enxergar a vida, o Om, de fato, né, do praticante do hinduísmo e todas as religiões que têm uma espécie de mantra ou de vibração ou de fala, como o caso do budismo, uma específica ramificação do budismo, ele tem essa frequência vibratória, e através da repetição da fala você se conecta nessas ondas de frequência similar. Então, você praticante do budismo que tem a sua frase que você repete constantemente, né? Você praticante do islamismo que tem as suas frases que repetem também constantemente, você que está ligado a um campo vibratório de mantras, né? Ele sabe exatamente do que eu estou aqui mencionando. E a cultura racional fala muito em racional,
A nomenclatura e a divisão silábica de um grande querido amigo e saudoso amigo era Ra, o Deus Sol. A ligação com o Sol é lógica. A criação de todo o universo começou por ele. O Si, a sétima nota, a mais alta nota, e o 7 tem uma referência magnífica. Merecia um outro programa falar sobre o 7, como são os 7 mares, os 7 continentes, as 7 notas, e 7 são os dias da semana, né? E a gente vai aí à frente, então eu não estou nem entrando no assunto, mas o Si é a 7ª nota, como eu também comentei. O Om, que é a faixa vibratória que é usada no islamismo, no budismo, no hinduísmo, e o Al, que é Deus, que é o absoluto, né? Isso é uma explicação, por mais que não seja real, ela é lógica, porque é a vibração mais alta que liga a Deus. Então, Ra, Si, Om, Al, né? Isso não é uma tradução real, nem é a explicação da cultura racional. Isso é um irmão nosso, querido, saudoso irmão, que trouxe esse diálogo. Eu estou aqui fazendo uma saudação a você, meu irmão, pelos anos que a gente conversou e trocamos muita ideia junto. Eu acho que eu estou aqui embaixo batalhando ainda por vocês aí em cima. E eu até me emocionei lembrando dele aqui agora, querido irmão. Bom, eu queria também tocar em alguns assuntos além da faixa vibratória, né, dessa questão de olhar para baixo e para cima, da proposta da vibração e da repetição do racional e raciocínio, porque é o elo de ligação. Então, é por isso que ele deixa essa frase, racional, raciocínio, raciocínio, racional, em alguns livros, porque é a tua intenção, é se conectar com a tua origem. E através desse mantra você acaba criando uma frequência de ligação para neutralizar outras frequências. Então, a repetição, no meu ponto de vista, aspas, porque não é repetição, ele deixa claro isso, é na verdade uma frequência vibratória através de palavras, de racional, raciocínio, energia racional, mundo racional, racional superior, animal racional. Então, sempre ligando ao racional, ao lógico, a capacidade de raciocinar. E eu vejo essa vibração, né, essa frequência vibratória, inclusive narrada num livro, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu poderia procurar o livro dela aqui. Ela fez um estudo sobre a glândula pineal, e esse livro da glândula pineal, ela faz uma narrativa sobre frequência vibratória e o som da pineal. Então, você que já está lendo há um tempo, você certamente já ouviu um certo zumbido no ouvido. Isso também é associado à atividade da glândula pineal na produção hormonal, de acordo com a ciência, na ligação com o plano espiritual, de acordo com o espiritismo ou algumas ciências. Então, é interessante falar sobre frequência também no que diz respeito à glândula pineal, né? A glândula pineal, que ela tem essa capacidade de vibrar em frequência superior. Eu não vou lembrar o nome dela, da autora, é uma autora brasileira que fez uma tese sobre a glândula pineal. Não sei se vai ser fácil de achar. Pois bem, então, quando você se liga à energia racional, você vibra a glândula pineal através dessas mensagens. É por isso que ler em voz alta acaba não gerando só um ambiente de vibração diferenciada, como o esclarecimento de forças inferiores sobre a presença da energia racional e do mundo racional. Mas isso é um questionamento que eu acho que cada um tem a sua maneira de enxergar, né? Essa é a minha maneira de enxergar. Então, eu deixei aqui esse conceito de falar sobre a religião, que é o que a gente vem falando, os objetivos da religião, a simplicidade, a humildade e a necessidade de ser totalmente, quase que imperceptível, de Manuel Jacinto Coelho Júnior, nesses anos que ele passou conosco, né, ditando. E você vê hoje a ciência, a própria Igreja, o Vaticano, que criou a sua própria ciência para defender a religião da própria ciência desde o século, acho que 15, não sei. Ela vem defendendo, inclusive, as ideias de que há, de fato, outras vidas fora desse plano, né, terreno, e isso destrói todo aquele conceito de Adão e Eva, porque
se há uma criação de vida fora da Terra, né, então ela é mais uma prova de que a cultura racional de fato está falando a verdade das verdades. O mesmo questionamento científico, que também aponta em quase todas as teorias que a vida não provém da Terra, né, ela sempre provém de uma fonte externa que acaba habitando a Terra, seja ela uma molécula, um átomo, um vírus, uma bactéria, ou a definição que alguém crie, ela está sempre vinculada a uma vida externa, né? E, de fato, se a sua visão de terra e de terreno está clara, então Deus é extraterreno, porque está fora da Terra. Então, esse questionamento, até por interpretação, né, de alguns, dizer que nós estamos aqui procurando por disco voador ou querendo contato com ET, já ficou provado pela ciência e pelos documentos aí de todas essas grandes autoridades, governos, né? O próprio presidente dos Estados Unidos deixou claro durante a campanha, né, sobre essas questões sobre disco voador, e a Força Aérea falando sobre disco voador também. E eu acho isso super importante, porque a ciência, em paralelo com a religião, começa a admitir a vida em outros planos, né? E lentamente isso vai migrando para a força da cultura racional, para a força dos livros Universo em Desencanto. Então, com todas essas diferentes origens da humanidade, todas elas apontam para uma fonte divina de energia fora da Terra, seja científico, seja religioso. O próprio Big Bang, que é uma teoria fantasiosa, né? Ela tem a sua criação baseado no movimento dos astros no cosmos, no afastamento dos corpos celestes, que através do seu entendimento, do ponto de vista de quem vê da Terra para o alto, esse afastamento analisa como um distanciamento a partir de um ponto de origem, como quem vai de um canto para outro. Na verdade, esse ponto de origem, essa teoria, ela pode ser refutada pelo conceito de que o ser humano tem uma limitada forma de enxergar as coisas. Existem diversos exercícios, né, que são chamados jogos da mente, se eu não me engano, que mostram como a gente tem essa visão tão deformada desse tridimensional de tentar entender as coisas. Então, muitas vezes o que está aparentemente partindo pode estar vindo, ou você pode estar chegando, ou ele pode estar sendo desfeito. Está aí a explicação dos buracos negros, está aí a explicação de alguns corpos desaparecerem no espaço. Então, esse retorno para o mundo racional é absolutamente provável dentro da ciência, nos conceitos de expansão e, no nosso caso, de contração do universo, né, e não expansão. É o retorno desses corpos ao seu mundo de origem, à energia primária. É lógico, sim, que há uma energia primária que dá uma formação da vida, que é o caso da teoria do Big Bang, sobre um outro ponto de vista, mas não justifica a criação de vida inteligente, as diferentes formas de vida, como o Sol e planetas, através do mesmo ponto de energia, para criar a vida inteligente na Terra, para criar, como eu até falei ontem com uma irmã nossa, sobre o design inteligente, sobre a criação do esperma, o movimento de rotação, a forma da engenharia mecânica da criação do esperma, né, como forma inteligente de vida, baseado num acidente narrado pela ciência, como proteínas e átomos, elétrons, nêutrons, em uma explosão talvez de um ambiente perfeito, de um cenário perfeito, de um raio que crie vida inteligente e não consiga descrever as diferenças entre um ser humano e um macaco e um cachorro, da mesma fonte de energia. Então, a criação de vida inteligente, ela não tem sentido. O darwinismo há muitos anos já foi refutado. Inclusive, eu vou fazer um novo áudio em breve aí, dando essas provas científicas do porquê o darwinismo está realmente sendo utilizado pelas universidades até hoje, e porque ainda algumas pessoas acreditam no darwinismo como fonte de evolução. Existem alguns fatos e algumas associações que são lógicas, mas é preciso provar e comprovar aonde isso começou, como começou, e o que a cultura racional tem como entendimento do darwinismo, né? A visão da evolução das espécies através do macaco, né? E esse entendimento do porquê a similaridade, porquê a proximidade. E ela tem toda essa visão, tanto científica quanto religiosa, e é por isso que ela é tão ampla e tão
magnífica, né, de te dar essas condições de entender de uma forma muito discreta, muito natural, a energia racional, o mundo racional e o plano material. Então, quando a gente fala hoje de religião ou fala hoje de ciência, a gente fala isso sem um pé na ciência ou sem um pé na religião, mas de uma forma ampla, com uma mente aberta, para entender a proposta, que ninguém descarta a importância do cristianismo, muito menos a importância do espiritismo. A você hoje que está aí preso, né, nas necessidades das atividades de Umbanda, não há nenhum problema nisso, a cultura racional ela não discrimina a tua função. A você que está voltado a trabalhos, a velas, a rezas, a cultura racional não descarta, ela não ofende, ela não ataca, ela não humilha. Então é por esse motivo que você encontra alguns estudantes e alguns leitores com algumas práticas ainda mediúnicas, ainda espirituais, voltados a 1935, quando encerrou as atividades de espiritismo. Alguns estudantes que se prenderam à condição de médiums, né? E essa é a palavra correta, não é aparelho, é médium, porque aparelhada a um mundo racional faz total sentido, e ligada a um meio do caminho, mediunidade, meio termo. Então, que sejam aqui aplicadas as palavras corretas. Se está ligada ao campo inferior, é médium. E é por isso que alguns narram claramente as mensagens de Manuel Jacinto Coelho Júnior na varanda, dizendo que são todos Exus, né? E é preciso entender o conceito de Exu, que vem do eixo da Terra, que todos são eixos do eixo da Terra, viventes do eixo da Terra, presos ao eixo da Terra, pertencentes ao astral térreo e ao astral inferior, se você tiver sorte, né? Então, a mediunidade nada mais é do que meio termo. Então, se você está ligado a esse meio termo, ao campo de protetores, então você é médium. Se você serve ao campo superior acima do Sol, você pode dar esse luxo de dizer que você é aparelho racional. Porém, todavia, você sabe que o livro Universo em Desencanto descreve claramente no 15º da tréplica que não há necessidade de mensagens, que a ligação é pessoal, única, e você não tem intermediários. Então isso descarta a necessidade de um outro aparelho racional para lhe dar mensagens, porque o mundo racional não transmite mensagens para outros. A conexão, o contato é sobre a sua vida pessoal e é pessoal, intransferível. Então isso também classifica que todo esse e essa que traz mensagens desse ou dessa está preso ao campo espiritual, portanto é espírita médium. Agora, esses e essas que estão ligados ao plano superior, servem ao plano superior, trazem mensagens de forma discreta. Eles não falam, não apontam, não acenam, não gesticulam, porque não tem a necessidade de mistificar, porque não existe branco velho, nem branca velha, nem preto velho, nem preta velha, nem novo, nem velho, porque energia não tem idade como a matéria. Ela se apresenta da forma que ela tem que se apresentar, a abordagem que seja por anjos ou por entidades, isso é natural. Eu, por exemplo, eu tive alguns relatos que eu já comentei. Eu queria deixar um relato aqui com relação a essas experiências, como é que eles são humildes, né? Eles geralmente vêm para a sua vida falar algo para você sem se identificar. Então, quantas vezes você teve aí alguns momentos de se encontrar com alguém, ouvir alguma coisa em algum lugar e a mensagem ser 100% para você? Ou quantas vezes você saiu de alguma conversa, depois foi para casa e pensou, mas espera aí, essa pessoa com quem eu conversei, ela não tinha condição de saber o que ela sabe, ou ela parecia que ela não era daqui. Eu acho que é esse conceito que a gente tem que levar em consideração da nossa posição hierárquica com esse universo acima de nós. Nós somos seres de fato, a visão universal, microscópico, insignificante. Então eles vêm com toda essa humildade, com todo esse carinho, falar da energia racional, falar do mundo racional e lhe dar as suas provas e trazer as suas mensagens
para que você se sinta forte e confortável. É por isso que o espiritismo ainda é praticado. Os médiuns ainda existem trazendo as suas mensagens, porque tem quem precise. O aparelho precisa para que ele possa evoluir. A força que está com o aparelho precisa para que ela possa evoluir. Aquele que vem buscar por solução precisa evoluir. E as energias que vêm com esse que buscou por solução também precisam evoluir. Então, nessa relação entre 4 seres, ou 4 forças, ou 4 lados, elas têm a necessidade de existir, porque esses e essas não conseguem, por si só, se ligar à energia racional, se ligar ao mundo racional, por mais simples que seja, sem que exista uma intervenção material. Eu digo isso porque eu sou grato pelos anos que passei e continuo sendo muito grato por cada segundo. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria e faria tudo de novo, porque eu aprendi muito com esses seres superiores que estão entre nós de forma tão simples. Eles não se elevam de forma alguma e os seus aparelhos não fazem a menor ideia de quem eles são. Eu digo isso porque há aparelhos que acham que estão com forças superiores e estão com forças inferiores. E a grande questão é: inferior para quem e por quê? E outros o oposto, que acham que estão com forças inferiores, estão com forças superiores. Então, você nota que o interesse do espírita médium é que ele busque por respostas. Ele precisa dessa conexão com o plano espiritual, porque ele viveu e vive ainda nessa dependência de conversar com o soldado, mesmo ele sabendo que o livro é do comandante superior, do general superior, que traz todas as respostas, mas ele prefere, como turcos, correr primeiro à freguesia, como diz o livro, para depois ir buscar na fonte da verdade, das verdades, o conhecimento racional. Então você não precisa de segundos ou terceiros, você só precisa da energia racional, do mundo racional, do racional superior e do conhecimento de cultura racional. Portanto, esses e essas que dão vazão ao livre-arbítrio têm o direito de errar, têm o direito de fazer aquilo que desejam fazer. Continuam seguindo com suas vontades. Está aí um livro magnífico que eu nem consegui abordar ainda nesse áudio, mas eu vou abordar os assuntos nele contidos no outro áudio e deixar essa visão, essa visão desse conceito da importância da cultura racional na mudança do seu estado vibracional. Para que a sua glândula pineal comece a vibrar hoje, é preciso que você entre em sintonia, como um diapasão, na mesma frequência. Se a quantidade de energia magnética for maior do que a quantidade de energia racional, se a frequência de energia magnética for maior, se os seus vícios e os seus hábitos forem maiores, obviamente, o seu aparelho, observa bem isso, ele vai estar muito mais ligado à energia magnética e terá muito menos condição de se ligar à energia racional. Para se ligar à energia racional não tem tempo, não tem idade, só existe conscientização e vontade para realizar, para cumprir aquilo que a cultura racional propõe. Amor, paz e concórdia pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Então você, meu irmão, minha irmã, que vem me ouvindo carinhosamente, pacientemente, que se conscientize que esses e essas que dizem isso e aquilo nada são, porque quem é não diz, não faz, não fala. Quem é está fazendo o certo, se ligar à energia racional, aprender com o racional superior, se conscientizar daquilo que é, daquilo que foi e daquilo que será, desejar mudar, partir para a prática, para a ação e fazer tudo o que é preciso e necessário para obedecer e respeitar aquilo que só pede amor, paz e concórdia pelo desenvolvimento do seu raciocínio.
Que assim sejam os nossos anos, que assim sejam as nossas próximas conquistas de um mundo melhor, de um mundo de amor, de um mundo de luz, e que seja breve, que seja magnífico, como aqui está descrito no 2º fascículo da tréplica. Eu infelizmente encerro esse programa com essa quantidade de assuntos magníficos, deixando para o próximo, mas enquanto isso você pode ajudar o nosso bate-papo, faz a sua leitura em casa, faz os seus estudos, reflete, e a gente conversa em breve sobre esse livro incrível, sobre as suas conclusões racionais. Eu coloco as minhas conclusões racionais, a gente se entende aqui nesse canal, onde eu estou tentando buscar por evolução, eu, Wilson de Figueiredo, buscando por luz, buscando por paz, buscando por amor, buscando por mudança, para sair na condição de animal racional para racional, e vencer na condição de racional, praticar a condição de racional e atingir finalmente o nosso objetivo, que é na Terra, em vida, se ligar a um mundo racional. Um abraço a todos. Salve, salve.